tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do CETRANS News. Estamos na segunda temporada, edição 4. E hoje aqui comigo eu estou com o Ciro César, da Moodlog. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês aí pelo convite. E também com o Fernando Sapata, da Evelyn. Valeu, obrigado pelo convite, Fábio. Tudo certo aí? Tudo tranquilo. Tudo legal. Bom, pessoal, a gente está fazendo aqui mais uma edição do CETRANS News e a gente sempre conta com a participação de todos. Então, lembrando que tiverem alguma dúvida, entre em contato aqui com o CETRANS, com o pessoal aqui para ter o atendimento aí em qualquer questão. Então, para a gente começar aqui nossas notícias, antes eu vou pedir, Ciro, mais uma vez aí, obrigado pela participação. Queria que você falasse um pouco aí do Ciro César da Moodlog. Falar um pouco do segmento, né? É isso aí. Então, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom estar com vocês aqui. A gente já se conhece aí do CETCESP, de outros lugares, né? E Longa agora, data. longa, né? Agora que eu tô aqui no ABC, então tô mais próximo também do CETRANS também, através do Marcel, do Nobu, do pessoal aí. O nosso segmento é o segmento de mudança e storage, guarda-móveis. Então, nós montamos aqui uma unidade no ABC já fazem 3 anos, antes da pandemia um pouco, aí veio a pandemia, a gente deu uma parada, ficou atuando só na nossa matriz de São Paulo, e agora, que eu já estou morando aqui no ABC também, a gente deu continuidade. Nosso serviço é um pouquinho diferenciado, chatinho, mas muito Como importante. tudo no transporte. Mas muito importante. Com certeza. Show de bola. E também, Fernando Sapata, fala um pouquinho aí da transportadora Evelyn aí pra gente. A Transportadora Evelyn é uma empresa que está há 43 anos no mercado. Bastante, hein? 43 anos, só terceira geração. São Caetano do Sul sempre foi aqui mesmo e é focada na importação e exportação. A gente tem filial aí em Guarulhos, Santos e Viracopos. Aí é bom, hein? Portos e aeroportos. É isso daí, né? Importação e exportação. Na terra, no ar e no mar, hein? É isso aí. Então, vamos seguir para as notícias aí. A gente vai comentar algumas notícias aí, né, da semana aí, que estão aí nos bastidores aí, né? O pessoal falando muito aí das questões aí de transporte, o que pode afetar a gente, né? Bom, a primeira notícia aqui, notícia 1. STF suspende ação que reconheceu vínculo empregatício entre motorista e aplicativo de transporte. Para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, sediado em Belo Horizonte, haveria relação direta de natureza empregatícia entre a plataforma e o motorista. Além disso, o Cabify seria uma empresa de transporte, e não de intermediação de relacionamento. O ministro Alexandre de Moraes verificou que a decisão destoa da jurisprudência do Supremo no sentido da permissão constitucional de formas alternativas à relação de emprego. Assim, o relator concedeu medida liminar para suspender o processo. Bom, vou começar aqui com o Fernando aqui. Essa notícia aí, ela apareceu aí e muitas pessoas já começam a ficar preocupadas do que pode acontecer. O que você gostaria de comentar aí no caso desse vínculo empregatício que foi solicitado aí pelo motorista, né? Eu acho que, assim, no caso, pelo que eu vi, a empresa é igual uma Uber, né? Uber, uma 99. Então, eu acredito que não seja um vínculo, né? O motorista tem lá à disposição o horário dele, ele trabalha a hora que ele quer, o dia que ele quer, pega o trabalho que ele quer, eu não quero fazer essa viagem, quero fazer aquela, e ele pode trabalhar para outras empresas, outras plataformas também, né? Então, Sim. ele pode trabalhar para 3, 4 plataformas aí. Aqui em São Paulo já tem o sistema da Cabify para carros de aplicativo há anos já. Ele não é muito divulgado. Ele é muito forte. Minas é muito forte, Paraná, nós temos a nossa unidade do Paraná, é muito forte lá em Curitiba também. Mas eu acho que não cabe aí vínculo empregatício por conta do que o Fernando disse. Vindo de encontro com o Fernando disse, muito... Os caras inventam cada uma.
O motorista é livre, É né? livre para fazer o que Né, ele faz quer. o que quer. E se ele não quiser trabalhar mais, ele não vai fazer a carga o transporte. Exatamente. No meu caso, por exemplo, eu quero ver fazer Uber na minha especialidade. Que tem que ir lá, embalar um dia antes e tudo mais. Fazer a mudança e no fazer a outro dia mudança. fazer o pós-mudança. 3 dias. Eu quero experimentar, sei lá. Tô torcendo para entrar o cara lá para ver como que é gostoso. E a gente tava falando, o Cabify, você falou pra mim, vem de fora, né? O Cabify. Eu acho que se não Igual me falha a Uber, né? memória, é Londres, é Inglaterra, se não me falha a memória. Mas Reino Unido, é mas igual o Uber, como se fosse igualzinho, o mesma Uber, né? coisa. Então a gente. Você pede aqui e tal. Então, na verdade, assim, fora do Brasil já tem um monte de sistema de aplicativos, Sim. né? Uber, Tem centenas. né? Centenas, exatamente. Fora, aqui que tem uns 2, 3, né? Tem os dois mais famosos e agora o Cabify, que também não entrou muito nessa e agora tá voltando aí nessa outra questão aí. Mas para mim é tudo. Pra mim é só fogo de palha. É isso aí. Vamos para a notícia 2. Taxa de desemprego fica em 8% no trimestre encerrado em junho, afirma IBGE. O resultado ficou abaixo da previsão de 8,2% calculada a partir da mediana das estimativas de especialistas colhidas pelas projeções Broadcast. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.921 no trimestre encerrado em junho. O resultado representa alta de 6,2% em relação ao mesmo trimestre de 2022. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou 284,148 bilhões de reais no trimestre encerrado em junho. São informações também, essa informação saiu também, né, pouco tempo, Pouco tempo, né? e a gente tem que entender, né, o que aconteceu aqui, como é que tá aí 8%, mas é um número bom, né, Fernando? Com certeza. Pelo que eu vi aqui, a maior contratação que teve foi o setor público. E contratação de empregado doméstico. Parece que é a menor taxa desde 2014. Você Quando acha é que setor público assim, a gente fica um pouco preocupado, né? Tipo, se está contratando bastante, está aumentando o custo. E às vezes pode ser que a conta uma hora chega, né? Estabilidade de emprego, Então essa questão também. voz pública, vai aumentando um monte de situações aí. E você pega a questão dos aplicativos que foi a notícia anterior, que ajuda a alavancar a contratação, né? Que ajuda a diminuir o desemprego. Então, quando você acaba brincando uma empresa dessa aí de vir para o país, você acaba deixando de gerar emprego. Diversas pontas, né? Diversas pontas. Vai cobrindo um santo e vai descobrindo um outro. E, enfim, é tudo um efeito dominó que vai se arrastando aí, como quase todas as frentes no país, né? Não, isso aí é boa, né? Notícia. Ô, Ciro, você acha que, por exemplo, a formalidade, né? Talvez tenha aí mostrado aí um índice menor, né, de empregados domésticos, talvez, né? Possa ter impactado. E também a questão da renda média, né? Quase R$ 3.000. Parece que, né? A notícia é boa, né? Mas tem que ver na prática. A gente não Sim. consegue enxergar, né? A verdade é que a gente não consegue enxergar se foi 8, se foi. Porque o índice previsto era 8, alguma coisinha, 2 ou 3? 8,2. 2, né? Então, assim, a gente não consegue ter essa visão que realmente baixou ou não, né? Se você ver o pessoal que está em si. Eu acho que, assim, a ótica, cada um tem uma forma. Sim. Mas, assim, eu vou 2 vezes por semana para São Paulo. Eu acho que tem muito mais gente na rua hoje do que antes. Né? Sim. Então, Tem aumentado muito, tem aumentado, né? né? Então, mas baixou, tá no índice. Não sei. Vamos acreditar. Precisa Talvez fazer seja. uma análise geral, né? Entender Porque, o que na verdade, falou. exato. É como você disse no começo. A gente precisa entender a notícia, como que ela funciona. Né? Porque é muito certeza que alguma especialidade aumentou e a outra diminuiu. Pode ser que seja uma média de todas elas. Enfim, Mas tem se que acabar se a entendendo conta tudo. vir depois, aí... Esse é o grande problema. Como tudo acontece assim, né? A conta vem depois de anos. Então, E ela sempre vem, né? sempre, não deixa de vir. Sempre. No final, Ela não vem, deixa Vai de vir. chegar, ela vai chegar. Não deixa de vir. É isso aí. Bom, legal. Vamos agora para a notícia 3.
A NTT atualiza valores mínimos do frete rodoviário de cargas. Isso daí também é uma coisa que a gente sofreu muito o ano passado, né, na verdade, os 2 últimos anos, e ainda a gente, né, tem que ficar atento aí a essas questões aí para poder até estar junto ali à negociação comercial com o cliente, né? A nova tabela, que está em vigor desde 21 de julho, apresenta uma variação negativa geral de menos 2,33%. Reajuste considera o IPCA, acumulado entre dezembro de 22 e maio de 2023, que totalizou 3,59%. Além disso, o preço do óleo diesel S10, fixado em 5,04 por litro. Os reajustes foram os seguintes, de acordo com o tipo de operação, né? Vocês têm operação diferente Sim. aqui. Então, a tabela A, transporte rodoviário de carga, lotação, menos 1,17%. Tabela B, veículo automotor de cargas, menos 0,82%. Tabela C, transporte rodoviário de carga, lotação de alto desempenho, 0,61%. E veículo de cargas de alto desempenho, menos 0,24%. Então, a gente tem uma variação na cada operação. Agora sim, bom, reduziu, né? Muitos clientes vêm, né? Pedem, né? Mas eu não sei. Aqui cada um tem uma operação. Vamos começar com você, Ciro. Meu cliente nem sabe o que é tabela. Como é que você tá aí? Pô, meu Você cliente tá num mundo aí totalmente totalmente diferente. diferente. Quando eu falo que Totalmente fora aí da... quando a gente começa a conversar da minha especialidade, o pessoal fala, nossa, mas que legal então, hein? Não é tão legal, mas a nossa especialidade, ela não. Porque eu vou no cliente, eu faço muita mudança residencial, Residencial. né? Então, E assim, essas mudanças são curtas ou são mais longas? são Médias, né? médias. Então, tem um curto de distância, tá De dizendo? distância, ele Geralmente- muda de cidade, né? Não, o meu forte é bairro para bairro. Ah. E aí na época de férias e na época de feriados prolongados, a gente tem de cidade para cidade, estado para estado, também tem bastante. Transferência de funcionário de empresas e assim vai. A empresa, às vezes, quando você pega uma empresa grande que está transferindo um funcionário, ela pede a tabela, né? Então, nós temos a nossa tabela pela NTC e pede a tabela. Mas é só para ter um índice. Por quê? Às vezes, a sua mudança pode ser menor que a dele no mesmo metro quadrado, mas a sua é mais cara porque ela é mais fina. Então eu uso mais embalagem, entendeu? Às vezes a mudança é Tem isso aí. menor, mas tem mais cristais, mas tem mais mármore. Aí tem que fazer um gradado, sabe essa coisa toda? Televisores. Obras de arte. Obra de arte, tem bastante. O que tem muito hoje, Fábio e Fernando, é o seguinte: cada vez maiores os apartamentos de grande alto padrão, e o pessoal tem uma tendência a ter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de sofá de 4,5 metros. E não cabe no elevador, certo? E não passa na escada. E aí tem que fazer içamento. Então, assim, talvez você tenha a mudança menor que tem o içamento, a dele não. Então, eu não uso tabela. Entendi. O meu Caso a caso, não tem cada como, caso, tem que ir lá cada evento uma E história você Cada faz o evento seu um reajuste. custo, né? Você faz o custo, faz faz seu o custo custo lá da operação. da operação. Creio Porque o que... meu forte, na verdade, é a embalagem. O meu custo é 100% embalagem. O meu calcanhar de Aquiles, o seu pode ser o diesel, o seu pode ser mão de obra, mas o meu é a embalagem, né? Entendi. Aqui no caso do Fernando, né? Aí você acompanha mais aí Acompanho mais. a tabela da NTT, né? Importação, Exatamente, exportação, né? Exatamente. Uma redução. Redução sempre é bom, né? Só que eu acho que, pelo menos para mim aqui, não chega a impactar nada, porque na realidade a gente não conseguiu ter o reajuste que queria, né? Acho que ninguém conseguiu ter o reajuste que queria. E eles pegam a NTT, a tabela aqui, é uma base para você ter um mínimo para ser cobrado, aí você pagar o custo, não é uma... É como a OAB, né? É como a OAB, tem uma tabelinha lá que vai pelo mínimo. Isso, eu para mim não chega a impactar. Eu acredito que meu custo até aumentou. Mesmo tendo essa queda aqui, o custo acabou até aumentando ainda em alguns outros... Engraçado, né? Porque Abaixa a tabela e o custo. Tudo aumenta, né? Eu nunca Tem seguros de carros lá que chegou quase a dobrar o valor.
Meu Deus. Então, como que você... Bom, pneu, Como é que insumos, Pneus, né? cara, Valor tudo, do a mão de obra veículo, né? qualificada, você não consegue achar uma mão de obra qualificada. Então, tudo isso é custo. Porque não adianta, beleza, vou contratar um para o escritório lá que eu vou pagar um salário mínimo para ele. Mas ele não vai me atender. Então, vou ter que contratar uma pessoa mais qualificada. E isso vai impactar no valor final. Então, é complicado. É para ela ter uma base mesmo. Você contar que o transporte, do modo geral, está entre as 3 cargas tributárias mais caras do Brasil. Eu quero dizer, é complicado. Então, A é carga tributária complicado. mais cara do Brasil já foi a mais cara. Hoje está entre as 3, já chegou entre as 5. Eu quero dizer, é muito imposto, cara, é muita coisa. E a gente vê que A gente paga realmente... imposto sobre imposto, né, Fábio? a gente paga muita coisa, né? E o IPCA, que é o índice, né, de preço consumidor amplo, o que ele pega? Ele vai pegar ali um conjunto de coisas ali e chegar num índice. E aí a gente sabe que tem transporte aí no meio, que é o que impacta mais. Então a gente sabe que sempre tem um impacto maior aí, porque como aumenta muito o custo, você vai ter que ir aumentando isso daí. A cadeia vai ter que ir aumentando até chegar no preço final. No final, Então, a gente tem que sempre estar ajustando ali comercial com o cliente negociando para que É o verdadeiro jogo de cintura. temos que Exatamente. ter. Não é fácil, não. O transportador sofre, cara. Meu pai, eu também sou da 3ª geração. Sim. Não na mesma empresa, né? Mas meu avô já dizia que quando eu era moleque, há 30 anos atrás, tal, o transportador era herói. Imagina hoje se ele tivesse vivo. Super-herói, né? Hoje não tá Hiper-herói. fácil, não. Não, Tá tá bem embaçado. difícil. Complicado. É isso aí. Então a gente agora vai para a notícia 4. STF discutirá ampliação do prazo prescricional em execução trabalhista. A CONCIF, Confederação Nacional do Sistema Financeiro, ajuizou ação no STF para questionar decisões da Justiça de Trabalho que aplicam o prazo prescricional de 5 anos para ajuizamento de execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas. Na ação, a Confederação pede que o STF declare a inconstitucionalidade de um conjunto de decisões que entendem que o prazo de 5 anos previsto na Lei da Ação Popular, Lei 4.717, seria também aplicável a ações civis públicas e coletivas. Segundo a entidade, as decisões afrontam o princípio da isonomia, ao aplicar o benefício apenas a trabalhadores que têm direitos reconhecidos em ações coletivas, além dos princípios de segurança jurídica e da separação dos poderes. O ministro Dias Toffoli solicitou informações a autoridades envolvidas e decidiu remeter o exame da matéria diretamente ao plenário. Bom, esse aqui ainda não está, né? Não ficou totalmente definido, claro, mas é uma questão que a gente tem que ficar mais atento aí do que pode acontecer. Vou passar aqui para o Fernando. Fernando, essa ampliação do prazo aí, nessa questão de isonomia, o que você acha aí nessa notícia aí que pode impactar? O bom que tá no plenário ainda, vai pro plenário ainda, né? Então, pra gente ficar atento aí. Tá tramitando o ainda. que possa acontecer, porque, cara, a conta sempre chega, né, velho? E chega cara quando você pega uma ação trabalhista, qualquer coisa que possa vir aí, e se você não estiver dentro da lei, dentro do que está acontecendo no dia a dia. Apesar de muita coisa ter mudado. Né? Então, por isso você tem que ficar sempre atento, sempre aí, porque às vezes muda e o empresário não fica nem sabendo o que está acontecendo. Nem sabe. E a hora que vem aí o processo aí, você pega, é e assustador. aqui a questão, às vezes ele fala que para uns é um prazo, né, e para outros outro prazo, então fica essa coisa, meio você não sabe para onde ir, e cada juiz, né, tem um entendimento, né, da situação. Então isso é um complicador. Hoje a gente tem essa questão, né, Ciro? Insegurança jurídica, né? Quando você tem uma situação de que você tem um entendimento, eu tenho outro, ele tem outro, já causou uma discussão. Já uma discussão. Entendeu? Isso é um E aí o juiz chega e fala, não, eu acho, no meu entendimento é aquilo. Então, quer dizer, é difícil. Aí outro juiz julgando diferente. E aí... Então, aí é difícil, é complicado, porque não tem um entendimento da lei. Então, tem que ficar atento, até por estar tramitando, para não acontecer esse tipo de situação. Porque é complicado, é difícil. Nunca é claro. Nunca é claro.
eu acho que a gente está num país que ele é muito complexo, né? Em todas as esferas a gente tem complexidade e uma às vezes tem atrito com a outra. Mas aí, quem acaba pagando é sempre quem ali está do lado mais fraco, né? Então, às vezes, a gente paga coisas para falar, poxa, vai me dar tanto trabalho, vai me dar tanto problema, é melhor resolver isso. E não teria que ser assim, né? Ó, a lei está de uma forma aí, você lembra. Você pode ter um entendimento, eu posso ter outro, o Fernando pode ter outro. O que que acontece? Tudo isso pode mudar amanhã se tiver uma emenda. Exatamente. Se tiver uma emenda agora à noite, Qualquer mudou coisa- tudo amanhã. Mudou tudo. É. O que você entende, não, mas ontem não era assim, deixa eu ler, não é mais. É igual a do motorista, né? É, A a lei do motorista. Virou agora, é inconstitucional, e agora? E aí? O que você faz? Complicado. Então, aí você tem que... Cara, você teve todo um estudo, todo um planejamento para se adequar à lei, e agora essa lei não vale mais. Ó. E agora você tem que mudar da noite pro dia, porque você não sabe o que pode estar acontecendo daqui para frente. Há 10 anos atrás, ou um pouco mais talvez, não me lembro agora, mas acho que um pouco mais. Quando ventilou a história da lei do motorista, e nós entendemos da lei, nós fomos conversar com o Paulo Paim, que fez a lei do motorista, lá em Porto Alegre. Foi direto na fonte ali. Na ponte. Vamos lá, você que criou ela, explica para nós Foi aí. conversar com ele. Foi conversar com ele para ele entender, para explicar para nós. Uhum. Tem nada a ver com o que é hoje. Tem nada a ver. Não tem nada. O que ele explicou para nós há 10 ou 12 anos atrás, não tem. E ele que fez, que relator. Ele é o pai da lei. Não tem nada a ver. A gente colocou ele dentro da sala, conversamos com ele, e não tem nada a ver. É inacreditável. O que acontece com as leis, com os poderes no Brasil. Não, e aí depois eu encontrei com ele, uma outra situação no Congresso nosso em Brasília, eu encontrei com ele lá, senador, mas a lei aqui mudou, lembra que eu fui lá, lembro. Mas aí foi isso, foi aquilo, ele me explicou uma coisa que eu não entendi, ficou pior, ficou mais confuso ainda. Falei, obrigado. Como que diz? Faz tem que fazer. Tem que fazer. Por isso tem que ficar sempre atento, É, né? eu que eu tenho- sempre em cima ali acompanhando, sempre. porque Isso tem que chegar, normalmente vai pro jurídico, né? O jurídico É. tem que ler muitas E reler. vezes, E entender, reler. pra gente não correr nenhum risco, podia senão ser tudo vai mais dar simples, mais problema. claro. É o que eu tô Né? te dizendo, cara. Porque Poderia. tudo isso vai gerando custo também. Você Também. tem que ter um jurídico, você tem É. que ter... Tem os processos que acaba tomando pelo caminho aí, às vezes você até perde por causa que não tem tanta clareza ali. Então poderia ser um negócio mais claro. É como o Fábio falou, é muito grande e aí se perde pelo caminho. Porque é um aqui, é um ali, é um entendimento aqui, outro ali, assim, complica um pouco. Bom, é isso aí, gente. Bom, a gente tá chegando ao final, né, da nossa quarta edição da segunda temporada do CETRANS News. É bem curto, né, que são notícias rápidas, mas Sim. quero Importante. agradecer aqui meu bate-papo. Obrigado mais uma vez. A explicação aqui, né, e essa discussão que a gente teve aqui, essa conversa, para até se gerar mais dúvidas, né, o pessoal poder contatar a gente e, né, e de repente mandem, né, os questionamentos para o CETRANS, que a gente vai tentar dar um retorno para vocês aí com mais clareza possível, né. Então, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Né, e a Se gente... precisar de nós, estamos aí bem próximo. muito obrigado. Fernando, obrigado aí pela Obrigado presença. mais Aí. uma vez pelo convite. Valeu. Uma disposição sempre. Hein? E, pessoal, até mais e até a próxima edição do CETRANS News.